Oiê, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Rotas do Sagrado. Mais uma vez estamos aqui juntos, eu, Felipe Rohan, com a minha irmã, Kátia Rosa. para mais um episódio especial. E já aproveitando também para te convidar, você que está chegando agora, assistam os episódios passados, porque tem muita informação, muita partilha, e vamos para a nossa jornada de hoje, né, Kátia? É isso aí, Fê. Hoje é um dia muito especial, né? Vamos falar das nossas rotas profissionais e pessoais também, né? E vou pedir para vocês já curtirem, né? Compartilhar, começar a seguir a gente aí no canal para fortalecer esse movimento e essas rotas. Cá, vamos lá, vamos começar então. Queria que você contasse um pouquinho a respeito dessa trajetória, o que é a terapia corporal, o que é o corpo e terapia, como se começou, como se originou todo esse caminho na sua vida, e até para que a gente possa entender um pouquinho, né, o que é, como é esse movimento, como que acontece tudo isso. Uau, Fê, né? É um assunto, assim, que daria para fazer um podcast só sobre isso, né? Corpo e terapia, o corpo como essa rota, né? Do movimento. E para mim, na verdade, o corpo em movimento, o exercício, essa parte toda, chegou como parte integrada da minha vida, né? E foi a minha rota de salvação também. Então, a minha formação é educação física, né? Já fui atleta, enfim, sou personal trainer, né? Realmente é a minha parte mais forte de atuação. E de uns anos para cá, vem chegando um outro olhar para o corpo. Né, que na verdade sempre esteve, mas não era tão destacado assim na minha vida, que é o corpo também nos nossos processos terapêuticos. E aí então abre-se aí a janela, abre-se a rota da psicologia corporal, das terapias corporais, práticas corporais, enfim. E o que é isso? Na verdade, assim, é a integração, né, do corpo, mente e energia. Aí quando a gente pensa na energia, a gente pode pensar nas nossas rotas que não se desconecta à espiritualidade. Então, corpo, mente e espírito, né? Que vem também aí das análises e propostas da bioenergética, que traz isso, essa energia, esse corpo, essa psique que vem caminhando junto, entendeu? Também nas abordagens psicoterapêuticas, entendeu? Como um caminho também de cura, né? Como um caminho também de autoconhecimento, sem separar. Entendeu? Então, assim, a coisa começa, um dos percursores, né, vamos dizer assim, que é um nome mais forte, tem vários, né, mas o que dá esse start é o William Reich, né, que vem lá da década de 60, 70, que era um discípulo de Freud, mas que vê também essa necessidade de trazer o corpo, de como a gente vai, então, somatizando, que aí entra na psicossomática, né, como a gente vai somatizando o que acontece com a gente no corpo. E isso começa lá da nossa concepção, né? Começa na vida uterina também, né? Sim. Então, a gente vai se desenvolvendo, isso vai também ficando no nosso corpo e a gente vai indo para a vida também de acordo com tudo isso que vem acontecendo internamente. Então, o corpo fala. Eu diria até que a gente até traz isso também, né, espiritualmente, assim, né? Super. Então, quando o espírito vai chegar aqui na matéria, né, nessa nossa encarnação, com todas as nossas questões, eu diria até que sim, né? Além da gente começar a absorver tudo já no ventre, né, da nossa mãe, a gente já vai trazendo todas as informações da nossa ancestralidade, do pai, da mãe e das vidas passadas. Ou seja, a gente já vai somatizando e manifestando no nosso corpinho tudo aquilo que o nosso espírito traz, né? E eu acho lindo esse olhar para o corpo para a gente começar a cuidar disso e a tratar de todas as questões que já estão trazidas e armazenadas aí no físico, né? Exatamente. E como isso se expressa, então, né, na nossa vida. O que seria o ideal, assim, né, de saudável, né, seria que a gente conseguisse contrair e expandir o tempo todo, né, que a gente pudesse sentir as cargas que vêm externas e internas e que a gente pudesse também descarregá-las. Agora, o que acontece muitas vezes é que a gente somatiza e isso vai para algum lugar. Não tem como, por exemplo, você sofrer um trauma ou você mesmo no seu dia a dia, você engolir a raiva, por exemplo, né, que é algo muito, assim, que a gente vê muito acontecer, e isso sumir, isso vai somatizar em algum lugar. Entendeu? Então, é a partir disso que essas técnicas, essas abordagens vão estudar isso há muitos e muitos anos, vão começar a estudar esse corpo, então, né? Então, duas teorias básicas, né? Que fala a teoria do caráter e a teoria das couraças musculares, né? Então, o caráter é como realmente a gente vai para a vida, como a gente se posiciona, tem muito a ver com a postura também, né? Então, essa postura mais narcisista, então, ou mesmo essa postura mais introspectiva, tem os nomes técnicos, né? Mas, basicamente, a pessoa se fecha, se esconde,
não quero ser vista, ou esse lugar dessa falta de tônus, de vitalidade, sabe, na vida, que aí muitas vezes pode gerar até uma depressão, entendeu? Esse lugar onde me falta essa vitalidade, me falta essa energia de vida, de pulsão de vida. De ação, né? De ação, entendeu? Então, essas abordagens vão estudando como esse corpo se expressa, né? Como que chegam as pessoas desse jeito, e através dos exercícios propostos, e que aí entra a análise bioenergética, né? Tipo, que vem com as propostas de alguns exercícios, a mobilizar também todas essas couraças. Nas couraças são essas tensões musculares que a gente vem literalmente acumulando, né? Então, por exemplo, se você jogar na internet lá, couraças musculares, você vai ver um desenho de um corpo com vários, como se fossem cintos, né? Em alguns lugares específicos do corpo, como a couraça ocular, oral, cervical, e que se conecta com os chakras. É isso que eu ia perguntar, porque faz total sentido os principais chakras com essas linhas de tensões que ficam somatizadas de acordo com as minhas memórias, registros. É isso? É isso, que aí vem, de acordo também com o que você estuda hoje, né, com aquele livro que você me emprestou, né, que fala sobre as samsaras, né? Que é literalmente esses acúmulos, né? Sanskaras, isso. Que são esses acúmulos, né? Digamos, essa sujeira um pouco que vai ficando, que vai acumulando essas marcas, esses selos, impressões psíquicas que ficam no nosso campo. Isso. E isso faz o quê? Atrapalha o nosso fluxo de energia vital. Entendeu? Atrapalha completamente. E a gente adoece. Entendeu? A nível celular, a nível físico. A gente vai adoecer muitas vezes, entendeu? E a gente meio que não sabe de onde que veio, a gente fica buscando uma resposta genética, entendeu? Que pode acontecer. E assim, tem uma coisa que é interessante falar, que assim, nós temos a nossa carga genética. Né? Então, quando a gente fala da nossa vida uterina, a gente também precisa falar também da carga que a gente recebe dos nossos pais, né? Pai e mamãe. Entendeu? Então, isso já vem nessa carga genética aí. E depois isso vai se desenvolvendo. Só que tem uma coisa que hoje se estuda muito na ciência, que é a epigenética, né? Então, por exemplo, assim, tudo que a gente vive, né? Tipo, o nosso meio ambiente, a nossa alimentação, o nosso meio ambiente também familiar, de convívio familiar, de afetos ou desafetos, tudo isso vai imprimir na gente ou vai impactar no desenvolvimento ou não de uma doença. Entendeu? Sim. No desenvolvimento ou não de um talento também, da sua potencialidade, né? Dessa vida, dessa missão que você tem na vida, que você quer expressar na vida e que muitas vezes você se trava, entendeu? Então, tudo isso também vai envolver. E aí, quando a gente traz para a terapia corporal, para essas possibilidades de práticas e tal, a gente consegue, então, encontrar meios de mobilizar essas couraças, exercícios, a gente consegue trazer, então, meios, por exemplo, quem já trabalha, que é o meu caminho, né? Eu estou estudando para isso, para chegar no momento que eu também consiga atender de forma individualizada, né? Toda essa parte psicoterapêutica corporal mesmo. A gente vai, então, fazer uma pesquisa, fazer um estudo de cada indivíduo para a gente ir ajudando essa pessoa nesse processo também de liberar essas cargas, de se reencontrar, de se conhecer também através do corpo, entendeu? Hoje, a gente faz uma coisa juntos, que é o Entre Mundos, né? Que é o nosso encontro, né? Aliás, né? Se quiser, vem com a gente. E no Entre Mundos, a gente traz as práticas corporais, né? Que foi meu primeiro curso aí como facilitadora de grupos de movimento. Então, essa prática, ela é embasada nessas análises bioenergéticas. Então, a gente tem aí um embasamento, um norte, e aí a gente traz todas as nossas vivências, que daí também vem a minha vivência da educação física, que aí traz alguns exercícios também de alongamento, que a gente faz muito, que é uma delícia. Sim. Solturas, né? Musculares, solturas, né? as massagens, exatamente, né? Dessa conexão com o corpo e de movimentos muito integrados, né? Porque isso é uma coisa, assim, que eu olho muito para isso, né? Dessa falta de integração. Integração corpo, mente, espírito, mas integração também do corpo em movimento. Então, por exemplo, assim, os exercícios propostos, né, os movimentos propostos trazem essa característica de integração, da gente conseguir mobilizar, movimentar o corpo de uma forma única, né, e com movimentos muitas vezes bem conhecidos por nós, que aí são os movimentos neuroevolutivos, que é o engatinhar, que é o rolar, que a gente tem feito muito nas práticas. E que a gente esquece tanto, né? Parece que a gente se afasta do chão, se afasta dessa raiz. Isso. A gente nunca mais engatinha, nunca mais agacha. Isso. Tem posturas que a gente vai literalmente abandonando, assim, né? Isso parece que a gente vai adoecendo mesmo, né? Da nossa própria natureza. E ficando naquele psiquismo, naquele engendramento, naquela somatização e tensão. E adoece, né? Porque o corpo chega uma hora que
explode, a panela de pressão estoura. Né? As emoções todas represadas, os bloqueios, os traumas. Para mim, desculpa, é que eu acho como é muito legal, através da terapia corporal, começar a soltar tudo isso, né? Começar a acessar essas cargas e memórias e promover essas liberações, esses alívios. E aí parece que o corpo vai se tornando mais saudável. Porque você tem toda a razão, Fê. É muito importante você estar falando, porque, assim, na verdade, o nosso corpo, ele é sábio. Ele é a própria natureza em expressão. Entendeu? Então, assim, esse mesmo corpo que somatiza é esse mesmo corpo que tem total capacidade de se autorregular. Esse mesmo corpo que contrai e trava é o mesmo corpo que consegue expandir e soltar. Entendeu? É o mesmo corpo que consegue também descarregar. E aí, como que a gente faz isso? Que é exatamente o que você falou. A gente se afastou do que seria natural, né? Então, por exemplo, a gente hoje vê a divulgação dos pés no chão, né, dos pés na terra, de pisar na grama, de tocar uma árvore como algo muito inovador, mas é algo muito ancestral, na verdade, né? É pura ancestralidade, é puro chamado da nossa natureza, entendeu? Da gente realmente voltar para esse estado natural, esse estado de presença, né? Que é esse pé no chão, esse aterramento que a galera divulga muito e tá escrito nas literaturas como o grounding, entendeu? Tipo, esse estado de presença em si, onde a gente vai ensinando a pessoa e a gente mesmo a se conectar através desses pés no chão, dessa volta para si e muito e fundamental a respiração, entendeu? Porque, tipo, a respiração... A nossa própria respiração ensina isso pra gente, né? A gente contrai e expande, entendeu? É isso o tempo todo. Só que a maioria das vezes, no dia a dia, e eu acho que a gente fala muito disso porque a gente vive em São Paulo também, então a gente percebe isso na gente, nas pessoas que chegam até nós, a gente tá com a respiração curtinha, só contraindo, ó. E travando a musculatura, né? Super. A musculatura acessória, a musculatura da respiração, diafragma. Não troca, a gente não troca. Diafragma. A gente não troca o ar, né? Parece que fica uma respiração curta. Tensa. Tensa, não trocando todo o ar. E isso adoece também, né? Porque faz com que a gente não troque energia, não troque o sentimento, não troque a emoção e fique só cada vez mais engendrado naquela racionalidade, naquele objetivo, naquela função. Isso. Né? No estresse, angústia. É isso Lógico, mesmo. Né? É isso mesmo. O corpo, a mente e a emoção, o sentimento ficam só nesse sentido. E quando a gente faz isso, o que acontece também, que é importante falar? O nosso corpo, ele é muito sábio, como eu já falei aqui, e ele é um corpo que a gente tem a nossa marca lá ancestral e primitiva. Então, assim, a gente carrega ainda na gente esse sistema de luta e fuga, esse sistema de sobrevivência. A prova disso é quando a gente vê quando explode alguma coisa muito gigantesca, por exemplo, a pandemia, aonde as pessoas vão no desespero. Entendeu? Por exemplo, essa coisa de acaba tudo no mercado, compra PG, loucura, porque a gente entra nesse modo primitivo de sobrevivência. Sim. Falando aqui de um exemplo, né, radical. Mas existem pequenos exemplos no nosso dia a dia, entendeu? Por exemplo, o estresse, ele não é algo ruim, só que estar em constante estresse, sim. Ansiedade não seria algo ruim, mas estar em constante ansiedade, sim. Entendeu? Então, tipo assim, a gente fica com esse sistema de alerta de, olha, tem perigo acontecendo o tempo todo. E aí, no corpo, a gente faz isso também, que é essa respiração mais curta. Então, que mensagem que eu tô mandando pro meu sistema nervoso? Sim. Qual parte do meu sistema nervoso eu tô ativando, né? O simpático ou o parasimpático? Entendeu? O simpático é o sistema de alerta. Vou fazer, tal. O parasimpático é onde eu consigo dar uma relaxada, trazer o meu sistema autônomo, acalmar. A gente não cria esses espaços para isso. Né, nessa busca da produtividade, da performance, a gente está o tempo todo com esse sistema de alerta, de produção, de fuga, de será que eu vou conseguir pagar a conta, de será que meu filho chegou bem, o tempo todo. É pupila dilatada, é batimento cardíaco acelerado, extremidades todas aceleradas, suor, cortisona, é só estresse, preocupação, ansiedade. Isso por isso que tá a gente no adoece corpo, tanto. por isso que a gente adoece. Isso tá no nosso corpo. Né? E aí, o que também está no nosso corpo? A cura. O que também está no nosso corpo? O movimento para que a gente possa aliviar isso. Porque o que está ao meu alcance de mudança? Eu vou sair do meu trabalho? Eu vou agora mudar e ir pro meio da mato? Queria. É Vontade tem? Vontade tem. É um plano? Mas vamos voltar ao foco. Por enquanto não é possível. Então, assim, dentro dessa realidade que a gente vive,
E a gente precisa criar essas pílulas, esses espaços aonde a gente volta para esse corpo templo de cura, que é a nossa proposta, que hoje é a minha proposta, né, como terapeuta corporal, nessa parte da educação física e das terapias corporais, da gente ter os grupos de movimentos, encontros aonde a gente consegue Respirar. e voltar esses pés no chão. E aí em casa, sei lá, como que você pode fazer isso, né? Como você pode trazer? É criar realmente esse espaço, que, por exemplo, você tem feito isso, né, nas suas práticas da manhã, que você pode falar disso. Sim. Mas, basicamente, criar esse espaço onde você consiga ter um tempo para você, onde você possa colocar os seus pés no chão, você possa voltar para sua respiração, né? Respirar com calma, inspirar pelo nariz, expirar o ar pela boca. Entendeu? Faça isso algumas vezes. Gente, é muito louco, assim, mas 1 minuto dessa respiração consciente já causa benefício positivo no corpo, fisiologicamente falando. Entendeu? Então, assim, a gente idealiza muito, legal você falar disso, né? Idealiza muita coisa da meditação, como que é. Mas a verdade é que se você conseguir ir pro simples, voltar um pouquinho, parar, respirar, entendeu? Soltar um pouco o corpo, colocar uma música. O que meu corpo tá pedindo? Né? O que meu corpo tá precisando agora? Que eu achei que a gente estava no café antes de vir para cá, e eu achei muito legal isso que você falou, que hoje eu trago, tanto para minhas práticas pessoais, individuais, como para o meu trabalho até com o personal trainer. Porque eu, como personal, desenvolvi meu próprio método de atendimento, né? Então, por exemplo, eu trago várias abordagens, sistemas, entendeu? E tenho meu próprio método. O que acontece no meu próprio método? A pessoa chega para treinar comigo, eu atendo em vários locais, né, mas principalmente mais em casa, a domicílio, a pessoa chega para treinar comigo, ali numa anamnese, numa conversa rápida com ela, antes de começar a aula, eu sei mais ou menos como que ela chega e o que ela tem de necessidade ali. Então, será que o dia, igual você hoje, fala assim, até pensei para academia. Fala, não quero ir para academia hoje. Será que você está escutando o seu corpo? Ou será que você, né, tá só forçando mais, não, porque eu tenho que ir, ou então eu não quero, ou então se afastando também. Se machucando, entendeu? Então, tipo, ter esses momentos onde você para ali e se percebe, né? O que meu corpo tá precisando desse momento, essa respiração, esse movimento intuitivo, mais solto. Se você começar a mobilizar, a soltar, a dançar, a liberar um pouquinho, esses momentos que você fica ali já vai te ajudar muito. E aí a nossa proposta, quando a gente traz para os encontros, é que a gente tenha essas pausas programadas mesmo, ter esses encontros programados. Como a gente aqui trabalha com agenda, com horário, coisas para fazer, então que a gente consiga colocar na nossa agenda um momento para nós. Entendeu? E aí a gente traz as pessoas para esse local, para essa pílula, né? Essa cápsula aí de mobilização dessas couraças, dessas tensões, de trazer essa respiração. E é muito gostoso de ver a devolutiva da galera. Porque tá todo mundo falando pra gente, eu tô percebendo o meu corpo, tô percebendo mais presente em mim, tô percebendo como às vezes eu fujo de mim mesmo, né? Como eu tô muito acelerada, aí agora eu já sei, eu posso colocar meus pés no chão, entendeu? Nossa, eu tô melhor, eu tô mais leve. Entendeu? Porque no fundo é isso que a gente busca, né? E o que eu acho mais incrível, cara, assim, até, né, quando a gente faz e se coloca também em terapia corporal e nesses movimentos, é o quanto isso nos afeta positivamente. Sabe, você chega ali cansado, estressado, tenso, nervoso, angustiado ou preocupado, você, né? E sentindo aquelas dores e aquelas tensões no corpo, aquela rigidez no físico, sabe? E a partir do momento que você começa a se cuidar com essa amorosidade, com esse alongamento, com essa respiração, você traz muito disso, né? O quanto daqui a pouco a gente já está nessa vibração, já está nessa emoção, já está nesse sentimento, o quanto esse acolhimento, esse conforto e bem-estar, né? Através do corpo, através desse cuidado. Para mim isso é muito, muito, muito significativo e fica muito claro para mim. Sabe, o quanto eu machuco o meu corpo e o quanto através do corpo eu consigo chegar nesse estado mais equilibrado, mais harmonioso. Eu acho que para a gente é fundamental, e sempre foi, né? Isso sempre nos chamou a atenção, nessa integração corpo, mente e espírito. Corpo são, mente sã. Né? Então, corpo saudável, mente saudável, espírito saudável. Não dá para dissociar, porque senão uma coisa desequilibra a outra, senão o espírito não se manifesta na matéria. Né? Senão o meu psiquismo está demais desequilibrado, eu não consigo acessar o espiritual, eu somatizo e adoeço no físico. Então, cuidar, isso sempre para a gente foi fundamental, né? O quanto que a gente via e vê nas aldeias, os indígenas dançando,
cantando, cuidando do corpo, né? Pé no chão, a natureza, as ervas, os cantos, o quanto em todas as tradições também, né, da espiritualidade, sempre isso foi fundamental. É assim, não tem separação, né, Fê? Porque para eles é tão natural, né? Tipo assim, tem separação, entendeu? Eles usam a pulsação da terra, entendeu? E pulsa o próprio corpo. E se conecta com a espiritualidade, nas entregas, né? Em chamar os campos espirituais, tudo tem um canto, tudo tem uma forma de pisar com respeito e carinho na terra. E isso são de todos os povos ancestrais, né? Quando você vai ver as danças, os ritos, essa conexão com a arte, né? Tipo assim, a arte que passa pelo corpo. Sim. Entendeu? Tipo assim, eu comecei, você falou assim, quando começou? Primeiro, eu sempre fui uma criança de brincar. Né? Então, eu quero falar isso porque a gente também, as crianças de hoje que estão chegando, somente nas cidades, estão brincando menos, entendeu? Isso é muito triste, assim, sabe? Porque tá saindo dessa conexão com o próprio corpo, né? E com essa possibilidade de desenvolvimento motor. Que a gente começa nesse desenvolvimento motor na infância, a aquisição de acervo motor é na infância. Que a gente tem mais essa aquisição, que a gente consegue adquirir mais acervo mesmo, assim, de habilidades motoras, de coordenação motora, de agilidade, é tudo ali naquela primeira infância. A criança, ela precisa brincar, ela precisa se movimentar de diversas formas. E a gente vem reduzindo isso, né, por conta de tudo, por conta da cidade, por conta do perigo, por conta das telas, entendeu? Então a gente vem... virtual, né? A gente vem perdendo muito isso, sabe? Mas eu fui uma criança que brinquei bastante, ainda bem, né? Tive essa conexão com a terra, com as trilhas, com a mata. Mas ali na minha adolescência, meus 11 para 12 anos, eu sempre fiz educação física na escola, entendeu? E assim, é uma pena que não seja tão valorizado quanto deveria a educação física escolar, porque assim, no meu ponto de vista, como profissional de educação física, é o momento principal. Porque a gente hoje, né, fala muito, a gente levanta essa bandeira e ela é importante, né, das pessoas praticarem atividade física. Faça atividade física para a saúde, para a longevidade. A gente está vendo que a população está vivendo mais, né, e a gente também está tendo um nascimento menor de pessoas, entendeu? Então, essa ampulheta, ela vai virar, né? Então, a gente vai ter pessoas, nós mesmos aqui, os quarentão aqui, a tendência, né, não é uma certeza, mas existe uma tendência de viver mais. Agora, viver mais como? Entendeu? Sendo que a gente, nos 40, a gente tá aqui super produzindo, mudando de carreira, coisas novas e tal. Então, mas como que a gente vai viver? E aí, um dos pilares da longevidade ativa é o exercício físico, é a atividade física. Só que olha que paradigma doido, né? Não, você tem que fazer exercício, mas você fala, você era aquela criança, não sei se você vai se identificar aí de casa, você era aquela criança que não brincava, ou que na educação física era aquela que ficava excluída, era aquela que falava pro professor que tava com dor de barriga e saía, dava atestado médico, entendeu? Então, tipo assim, não teve esse hábito ali desde pequeno, sabe? Não teve essa conexão ali desde pequeno. E aí, agora, adulto, tem uma cobrança grande de que você precisa se movimentar, você precisa se exercitar, mas o teu corpo nem sabe muito como fazer isso, não gosta. Sim. As pessoas falam isso, cara, eu não gosto de fazer exercício. Ou às vezes até tem vergonha do próprio corpo, Exato, né? Porque daí a gente entra nesse lugar que a gente vinha falando, de mesmo de se esconder, por conta dos traumas, muitas vezes, entendeu? Dessa vergonha do corpo, dessa repressão, muitas vezes, que vem lá do início, né? A repressão sexual, a repressão do tipo, de tudo, assim, de quem sou no mundo, entendeu? Tipo, eu não quero nem que me vejam, sabe? Quanto mais eu me movimentar, fazer exercício, sofrer bullying, entendeu? Então, assim, fica mesmo realmente assim um apelo, né, pra que a gente olhe para as crianças, sabe, assim, essa nova geração, tipo assim, que a gente põe essas crianças para brincar, para que, putz, tinha que ter mais mobilizações, assim, para essa educação física escolar vir mais forte e com mais possibilidades de movimentos e brincadeiras, para que essas pessoas realmente se desenvolvam, entendeu? E quando chegar lá na fase adulta, ela já tenha uma possibilidade, assim, com exercício, com movimento, não seja tão estranho, sabe? Não tenha tanto estranhamento, não seja tão desconhecido para a pessoa. Ou não seja tão engessado também, engessado né? Robótico, também. Assim. Porque, infelizmente, assim, quando a gente pensa, né? Eu vou falar pela minha formação, né? Na educação física, vem uma coisa muito militar, cartesiana, sistematizada. Eu estudei anatomia em pedaços de cadáveres, entendeu? Ok, bacana, a gente entende ali alguma coisa, mas o corpo em movimento, integrado... é outra história, entendeu? É outra conversa. São todas as estruturas em conexão, entendeu? Tipo, não tem como você separar, sabe? E acho que integrado às emoções também, né?
Então, amor, tipo assim, psicologia do esporte, entendeu? Psicologia corporal. Eu fui saber de psicologia corporal agora, há pouco tempo, entendeu? Que eu comecei realmente a estudar e a buscar essa formação. É claro que já tem um campo enorme aí, já tem grandes autores, até brasileiros, entendeu? Que vêm nesse desenvolvimento, mas ainda falta divulgação, entendeu? A gente, quando ainda pensa na terapia, a gente ainda pensa na terapia verbal, na fala, que é fundamental também. Mas que é importante também na psicologia, na terapia, que mesmo o terapeuta que às vezes trabalha com abordagens onde tem mais a fala, que ele também lembre que essa pessoa também precisa integrar o corpo, né? E aí é legal, por exemplo, eu já recebi mulheres em círculo de mulheres, aonde o terapeuta, né, falou pra ela, falou, ó, você precisa se conectar com o seu corpo. Você tá precisando sentir. Você tá muito aqui no racional, na psique, e você tá desconectada de si. E aí ela veio para um círculo e foi a coisa mais incrível, entendeu? E aí ela falou, cara, eu preciso me conectar comigo mesma, com o meu corpo, com o sentir, que é diferente, né? Tipo assim, quando a gente realmente consegue sentir, né? Tipo assim, Sim. trazer para essa integração mesmo. Então, que a gente possa também, né, divulgar mais isso, eu acho que esse é um dos propósitos do nosso canal, é exatamente esse, né? Sim. Para que possa indicar as pessoas, né? Tipo assim, então vai buscar isso, vai buscar esses grupos, entendeu? No começo é esquisito, né? Tipo, eu comigo mesma, mas o que eu vou fazer? Mas então busca essas práticas, né? Quando a gente fala de práticas bioenergéticas, a gente tá falando de várias coisas. A yoga é uma delas. É uma prática, traz essa bioenergética, né? Essa bioenergia. A gente tem as práticas corporais, né? Os grupos de movimento, que é o meu trabalho hoje, entendeu? A gente tem a terapia somática, a gente tem a massagem somática, a gente tem várias outras aqui, né? Que até some da mente, entendeu? Sim. Mas vem, você vai trazendo outras possibilidades, né? Uma coisa que para quem gosta, ou para quem se permita, né? É a dança. Entendeu? Tipo a arte, você mesmo que fez teatro, você sabe como o corpo é presente, Muito. né? E assim, até como movimento terapêutico de liberação das minhas questões dessa vida, de traumas, bloqueios, memórias, repressão, rigidez, né? A gente se vencer nessa circunstância de achar que é ridículo, porque às vezes vem a mente ego, sabe? Assim, e fala, ai, nossa, não é porque não, eu vou me expor, eu vou me colocar, eu vou dançar. Então, o quanto é importante nesse próprio cuidado e desenvolvimento emocional e psíquico, mas também do espiritual, né? Da transcendência. Eu acho que isso precisa ser visto também muito, né? Na minha conexão e eu poder ter os meus devaneios, eu poder ter a minha liberação absoluta desse outro eu também, né? E isso é muito legal, isso que a gente também está trazendo, É uma né? delícia, né? Porque mesmo nas nossas práticas corporais, a gente traz a respiração, a gente traz a vocalização. Então, por exemplo, quanto é importante, às vezes, você poder soltar um ar, soltar um som, soltar um grito, entendeu? Às vezes até em casa, amor. Você respira, pega a almofada, grita, se não puder, às vezes, né, gritar pra assustar todo mundo. Expresse-se. Se expressa. A gente tem trazido muito essa possibilidade de expressão através das práticas, né? Nós fizemos uma prática com a temática da raiva, lembra? Lembro. Da liberação da raiva, foi sensacional, porque não tem emoção ruim, a raiva não é de todo ruim, mas a gente foi ensinado que é feio, entendeu? Que não pode, né? Mas a gente precisa dessa certa agressividade, dessa vitalidade para ir para frente, para colocar o limite necessário, para desenvolver o que precisa ser desenvolvido na nossa vida, essa vitalidade mesmo, né? E botar isso para fora, mas é importante, óbvio, botar isso para fora num lugar seguro, né, com as pessoas que possam te guiar, que é o nosso caminho, como facilitadores, entendeu? Porque também dissipar isso de qualquer jeito, sem uma integração, né, também pode ser negativo, entendeu? Sim. Porque acontece, sei lá, a pessoa tem um surto, entendeu, de raiva, ela põe pra fora, mas, tipo, ela não teve um caminho ali, não teve uma estruturação pra chegar naquilo e depois uma volta, Sim. né? Tipo assim, trazer essa pessoa de volta, ela poder se acalmar, entendeu? Que tem que se regular. Terapeutizar isso, né? Trazer pra consciência, né? Entendeu? Mas você vê que a gente leva e traz de volta, traz para um estado mais de calmaria, entendeu? De presença, para depois falar, opa, agora sim. Que é esse o papel dessa autorregulação, entendeu? Tipo, também ter esse equilíbrio. E sempre falando do equilíbrio dinâmico, né? Equilíbrio não é, tô bem agora, é dinâmico. Momentos e momentos, né? A vida é equilíbrio dinâmico o tempo todo, né? E aí é interessante, puxando, Fê, que a gente estava falando, você trouxe, né, como a gente às vezes, nesses lugares, quando a gente chama as pessoas, né, vamos dançar, ou então vamos fazer essa expressão, e aí vem essas falas, né, da gente, do nosso ego desequilibrado, as coisas, e também de uma construção social. Sim. Né, do que é feio, do que não é, do que é belo,
E quando a gente pensa na dança, a gente já, pelo menos pra mim, né, e pra algumas pessoas que eu conheço, a gente já pensa na bailarina, no bailarino, né, naquela estética perfeita, entre aspas, né? E aí você fala, meu, não sei fazer isso. É igual cantar, né? A gente também tá cantando, mantrando. E no primeiro momento, quando você fala, eu vou cantar, você fala, meu, eu sou desafinada, minha voz é Sim. feia. Sim. Porque a gente tem Anasalada. a gente criou uma construção. E aí, quando a gente fala do corpo, né? O corpo em movimento, o exercício e tal, a gente pega esse corpo e quer fazer o que com ele? Padrão estético. Entendeu? A gente pega esse corpo e faz o que com ele? Um corpo adoecido, ele é muito mais lucrativo, né? Se parar pra pensar. Eu tava falando com você isso no café. Sim. Prova disso é um dos remédios emagrecedores. Né? Eu tava lendo, tipo assim, é bilhões, entendeu? E o próprio De mercado da lucro. estética toda, né? Da estética facial, da estética corporal. Que uma insatisfação profunda com esse corpo, porque foi ensinado dessa forma. Uma cobrança e um julgamento feroz, assim, né? Atroz, doentio. Do tempo todo. É um discurso que eu trago sempre para as minhas aulas, para os meus clientes e tal, principalmente mulheres. Homens também, mas principalmente mulheres, entendeu? A forma que a gente fala do nosso próprio corpo, sabe? Tipo assim, eu vejo pessoas que eu amo falar do próprio corpo, assim, entendeu? Tipo, me dói, de verdade, assim, porque eu falo, é seu corpo, você é perfeito como é perfectível, né? E é importante separar isso, você querer se cuidar, você tá com a sua autoestima em dia, você querer se sentir bonito, tudo isso de forma equilibrada é saudável, tá tudo certo. Só que quando você não fica satisfeito de jeito nenhum, você tá com uma idealização na cabeça do que é esse corpo bonito, entendeu? Que foi vendido pra você, entendeu? E aí você olha pra você e você cria essa insatisfação, você começa a falar mal de si mesmo. Ai, que barriga horrorosa. Ai, que peito horroroso. Ai, que nariz horroroso. Olha como você tá falando com você mesmo, entendeu? É um Olha o que você tá autoataque, fazendo né? com você. A gente que confia e que crê na espiritualidade, tem essa fé. Tipo, olha o que a gente recebeu, o nosso templo, nossa casa. Sabe, assim, o corpo é essa manifestação do espírito. O espírito só se manifesta porque tem essa matéria. Sem isso aqui, você não evolui. Entendeu? E olha como você fala de você. Né? Tipo, se você falaria, de repente, do seu altar, assim, de um colar de proteção, assim, né? Tipo assim, olha que coisa. Entendeu? E a gente se trata assim. A gente se trata assim e trata o outro assim. É triste hoje a gente ainda ver as pessoas falarem dos corpos dos outros como se, assim, eu falo, gente, mas você viu como tá gorda? Você viu como tá isso? Aquela engordou, aquele não sei o quê. O ser humano, o que você tem a ver com isso? Ou até Entendeu? também como projetar no outro um objeto de desejo, só apenas também totalmente desequilibrado, Sim, né? entendeu? Essa vulgarização, essa né? Vira objeto, assim, sabe? E eu, assim, sendo bem franca, né, eu já tive nesse lugar, né, aí falando desse corpo doente, o que é importante, assim, a reflexão. Quando a gente vê alguém, às vezes nesse desequilíbrio, ou né, num processo de emagrecimento muito grande, ou ganhando muito peso, né, e é óbvio que a obesidade é uma doença, tem que ser vista como isso, mas é uma doença que ela é multifatorial. Entendeu? Tipo assim, e julgar essa pessoa, a pessoa que tá passando por isso, é muito cruel. É muito cruel. Porque você não sabe o que aquela pessoa tá passando. Entendeu? Muitas vezes a pessoa tá num processo de perda, de depressão. Sim. Entendeu? Muitas vezes a pessoa foi abusada e ela tá se escondendo atrás da própria gordura. Entendeu? Então, tipo assim, é um trabalho que ele é multidisciplinar. Entendeu? Tanto com o médico, o nutricionista, o terapeuta, ou às vezes a pessoa não tem essa condição, entendeu? Mas ela precisa buscar essa ajuda em lugares, em locais que possam trazer essa ajuda. Sim. E muitas vezes está conectado nesse psiquismo, entendeu? Nesses traumas todos. E a gente precisa cuidar dessa pessoa, entendeu? Primeiro de tudo, acolher essa pessoa. E a outra ponta também, anorexia, vigorexia, entendeu? Eu já tive esse lugar desequilibrado. Eu fui atleta fitness. Uhum. Eu fui atleta de fisiculturismo, né? Categoria leve, que eu brinco. Mas era aquele corpo definidaço, sarada, entendeu? E tudo mais. E que as pessoas falavam e tal, isso óbvio, né? Inflava meu ego, eu ficava ali. Mas ao mesmo tempo, era uma insatisfação tão grande que as pessoas falavam pra mim, eu falava, obrigada, mas tá mais ou menos, né? Ainda tem que melhorar aqui, ou ainda tenho que fazer aqui, ou ainda tenho que ganhar mais músculo, ou então, tipo assim, ainda vai afinar mais a pele. Era uma busca, assim, tipo... interminável, né? E não tinha, entendeu? Porque no fundo, eu tava buscando ser reconhecida, ser valorizada, ser vista,
Entendeu? Tipo assim, eu tava nesse desequilíbrio muito grande, entendeu? E óbvio que até hoje eu preciso olhar para isso, né? A gente, porque não termina, é um processo. A gente sempre tá olhando, né? Com esse Sim. olhar, com esse cuidado, aonde que a gente tá, né? Será que aqui eu tô buscando essa validação, Sim, né? sim. E aqui, Como né? eu Como é tô que é? tratando meu corpo, como eu tô me cobrando. Exatamente. Eu já, metabolicamente, no metabolismo, eu já me desequilibrei muito. Porque, por exemplo, eu fiz dietas muito radicais, entendeu? Tipo, de baixar muito peso e depois ganhar, tipo, 8 quilos, assim, em questões de semanas, entendeu? Pá. Então, é uma agressão muito forte pro corpo, Uhum. sabe assim? Eu construí, né, vamos dizer assim, um corpo forte, né, de músculo, de luta, né? Eu fui pra luta também, nesse lugar de uma autodefesa também, né? Do tipo assim, então eu vou dar conta, né? Eu vou segurar as pontas aqui, Uhum. né? Mas desse lugar de se sentir sozinha, que vem um desamparo lá da onde? Lá da infância. Putz, então eu vou ter que dar conta de tudo, né? Então, pra dar conta de tudo, eu vou deixar esse corpo aqui bem forte. Uhum. Só que a que preço, né? As dores, né? As lesões, entendeu? Então, assim, é muito fogo isso, cara. É muito foda. Mas, entendeu? Porque, e aí é legal a gente falar disso, porque, assim, Sim. hoje em dia, a gente tem falando em longevidade, a gente tem diretrizes básicas, né, da Organização Mundial da Saúde, para a gente cuidar da nossa saúde física. Vamos falar da saúde física, basicamente. Então, se a gente está falando que a gente vai viver mais, a gente fala assim, putz, então como que eu vou viver? Então, coisas que eu preciso trazer para o meu dia a dia. Então, a gente precisa fazer atividade física. E aí, a gente tem aí mais ou menos, né, uma base de 300 minutos semanais. Tem aquelas prescrições, sabe? 10 mil passos diários, Uhum. né? Tipo assim, e diminuição do comportamento sedentário. E por que é importante falar disso, dessa diretriz toda? Porque a gente está no momento da vida, e nesse mundo aqui, nosso de cidade grande, de ficar muito tempo sentado. Muitas horas sentado, né? Trabalhando na frente do computador, atendendo, ou no celular. Entendeu? A gente fica muito tempo parado. Né? Então, isso está sendo muito, muito, muito prejudicial para a nossa saúde, mesmo assim. Eu não lembro exatamente a quantidade, mas eu sei que algumas horas, de 4 a 6 horas sentada, equivale a 2 maços de cigarro. É como se você fosse um cara que fumasse cigarro todo dia. Entendeu? Tipo, tabagismo. Sim. Então, você imagina aí o quanto é prejudicial, tipo, para Nós, né? nós. Nossa circulação, entendeu? Tudo, Coluna. coluna, vai tudo embora, sabe assim? Junta a isso uma alimentação muito precária, cada Sim. vez menos natural. Entendeu? Então, quando a gente fala disso, então o que eu posso fazer? Né? Então, assim, ideal, né, a gente conseguir andar mais, né? Então, tudo que você puder fazer a pé, faça, de forma segura, né, lógico, entendeu? Tá, às vezes, no shopping, no metrô, algum lugar, troque a escada rolante e o elevador pela escada, entendeu? Já são práticas que você pode fazer no seu dia. Se você trabalha sentado por muitas horas, quebre essas horas, entendeu? Cada uma hora levanta, anda, vai tomar uma água em pé. Se tiver numa reunião online, tenta fazer essa reunião em pé, conversando. E traz o exercício para a vida. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não quero. Ah, mas eu não gosto de musculação, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não tenho tempo. Não tenho tempo, principalmente, é uma coisa, essa correria, né, nossa, diária, também engole mesmo a gente. Cara, é assim, primeiro que eu entendo a galera, realmente, assim, a academia muitas vezes é um ambiente tóxico, não é um ambiente acolhedor, né, tipo assim, por mais que tenha dado um boom nas academias, a gente tá num momento de boom de academia pra tudo que é lado, o que é legal, acho que o Brasil é o segundo no mundo, entendeu, em número de academia, tá? Então, assim, isso é bom, né, por um lado, só que a gente ainda tem metade da população brasileira sedentária, olha que coisa, Uau. né? Então, assim, se você tem essa possibilidade, hoje em dia a gente tem as academias que são mais acessíveis, né, de valor e tal, e a gente tem, às vezes, alguns lugares no parque que dá para você fazer alguma atividade e tal. A gente precisa ressignificar esse lugar. A gente precisa ressignificar essa nossa relação com o exercício. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, assim, naturalmente, trazer essa consciência. Cara, peraí, tô ficando muito tempo sentado. Hoje, a minha vida é só reunião, celular. Então, assim, não dá. Uma coisa é se a gente vivesse de forma natural. Outra coisa é se todo mundo morasse na beira da praia, andasse todo dia, acabasse igual no Rio, você vê a galera indo jogar um vôlei Sim. na praia no final do dia. Não é essa a realidade do paulistano. Entendeu? Fala assim, cara, então eu preciso fazer alguma atividade física. Então eu preciso fazer essas trocas. E às vezes o que é mais acessível, mais prático, às vezes é ir pra academia. Entendeu? Então, às vezes é ir pra academia.
Ponto. E outra coisa que tá acontecendo é que a gente tá perdendo força muscular. E aí, a partir dos 40, é declínio total. Não tem pra onde você correr. Você vai perder músculo, você vai perder massa óssea. E isso, ao longo da vida, lá 50, 60, você vai ter uma perda de capacidade funcional. E aí, você pode um dia cair, quebrar um osso e acontecer de você realmente não voltar. Sim. Isso é uma realidade, tá? Tipo, não tem pra onde correr. Então, por exemplo, pra gente mudar esse cenário, a gente precisa fazer um trabalho de fortalecimento. A diretriz básica diz isso pra gente, entendeu? Então, 2 vezes por semana, fortalecimento, no mínimo. Ideal que a gente fizesse umas 3 por semana. Então, busca essas alternativas, né? Então, a academia, eu não gosto de musculação, não quero fazer. Traz essa consciência de que você não precisa, tipo, se envolver tanto com aquele ambiente ali. Hoje, como que eu faço? Eu fico menos tempo dentro da academia, eu ainda atendo, né, meu personal, alguns alunos dentro da academia, são poucos. Então, eu fico menos tempo dentro da academia. Eu coloco meu fone de ouvido e coloco a gente tava falando isso agora, né? Os Sim. mantras, entendeu? Outras músicas. E eu trago aquele momento pra mim. Eu comigo mesma, assim. Óbvio que pra mim é mais fácil, porque eu trabalho com isso. Mas, tipo, se você pega lá uma planilha, né? Tem um treino ali montado, vai lá, concentra no seu treino, faz o seu treino, coloca suas músicas legais, traz essa concentração pra você mesmo. Lembra do porquê e pra que você tá fazendo isso. Eu acho legal que você traz muito isso, né? É no seu tempo, é no seu limite, é no seu conforto, né? É no cuidado do corpo. Não é nesse modelo que você está vendo ali na sua frente. Vai no seu sentir, vai no teu respeito, no teu acolhimento ali. Exatamente. O idoso hoje no Brasil, tipo assim, quando você vê... Eu falo isso, eu tenho um idoso em casa de 83 anos, né? E é muito legal, assim, porque quando o idoso... A gente consegue virar a chavinha no idoso. E ele vai, a pessoa idosa, né? E a pessoa idosa vai treinar, vai fazer exercício físico, seja pilates, seja academia e tal. Ele entende que ele fica mais forte. E aí ele anda melhor, ele caminha melhor. Ele consegue fazer as necessidades básicas melhor. Tomar banho, comer, sair, levantar da cama, ir no banheiro melhor. E aí, cara... Dificilmente esse idoso para de treinar. É muito interessante isso. Por quê? Porque ele sente no dia a dia a diferença. Para nós, mais jovens, demora um pouco mais para perceber essa diferença. Entendeu? Então, tipo assim, a pessoa precisa começar a fazer o exercício, às vezes ela tá lá nos primeiros minutos, é um porre. Depois que você entra nesse estado de bem-estar, de que realmente o corpo começa a liberar, né, ali as toxinas, os hormônios, né, as toxinas, os hormônios de bem-estar, entendeu? Ali, depois que começa a liberar isso, então até aí a coisa começar, aí demora, a pessoa, não quero ir, não quero fazer, é chato, entendeu? Então, tipo, demora pra pessoa se conectar com esse resultado, né, com o benefício realmente que a prática do exercício traz. O idoso, é interessante isso. Ele já percebe, é o cara que menos falta na aula, entendeu? Vai, tá lá juntinho, treina na dele, já não tá nem aí mais com a opinião do outro, se o outro... Cara, tem 70 anos, ele não quer saber se o outro tá mais forte, com a barriga mais... Quer que se dane, tá preocupado com ele, preocupado que ele não vai cair. Você entendeu? Então, tipo assim, que a gente possa se conectar com o benefício que o exercício, que a prática corporal, entendeu? Que essa conexão com o nosso corpo traz. Que a gente possa se conectar com isso. Então, assim, fica essa dica. Vai precisar fazer, né? Tipo, não tem jeito. É óbvio, gente, que o melhor é que você faça algo que você goste. Mas, tipo, putz, não tem jeito. Entendeu? Tente se conectar com o benefício que isso traz na sua vida. E é o que o Fê falou, respeitando os seus próprios limites. Entendeu? Se não tá bem hoje pra ir, não vai. Se de repente quer fazer uma aula só de alongamento, de repente seu corpo tá pedindo uma massagem, né? De repente tá pedindo um escalda-pés, um quentinho ali, só você, bonitinho. Entendeu? Ouvir esse corpo é fundamental. E as práticas corporais, os grupos de movimento, quando a gente traz para esse local mais terapêutico, é esse convite desse retorno de volta para sua casa, que é o corpo-templo. Respiração, estado de presença, mobilização dessas couraças, liberações dessas tensões, diminuição desse estresse. É como se a gente dissesse para o corpo da gente, tá tudo bem, eu posso relaxar. Eu posso soltar um pouco, entendeu? E aí a gente volta para a vida melhor. Melhor para nossas relações, melhor no nosso trabalho, nosso objetivo. Esse é o caminho. E menos doente. Sim. Eu gosto muito dessa ideia de visualizar o corpo como um grande templo, né? Porque é algo sagrado, é algo divino para manifestação do nosso espírito.
Então, eu acho que o cuidar do corpo é fundamental e essencial. E eu vejo isso muito também agora através da yoga, nessa ressignificação, né? Não é na yoga pelo meu bem-estar físico, é também para que se possa manifestar o divino, o meu eu divino, né? Para que ele consiga fazer morada em mim. Uhum. Então, eu começo a ver também o corpo como esse templo de manifestação, né? Então, e isso eu acho muito bonito, começar a ter esse olhar, assim como a gente vê a natureza, o belo, o sagrado, ver isso em mim também, né? Reconhecer essa amorosidade, esse cuidado, esse acolhimento, para que eu consiga ter melhor equilíbrio emocional, mental, energético, fisiológico e espiritual, enfim, como objetivo também dessa integração, né? Que para a gente sempre fez muito sentido, né? A gente não abre mão disso. Algo simples, algo que é da vida. E a gente vê, bom, a espiritualidade é isso. Não é mil e uma elucubrações e coisas... Espiritualidade na prática. Você falou uma coisa muito fundamental, foi a beleza de ser você. Nós somos seres únicos. Então, a beleza do nosso corpo, sabe? Faz as pazes com o seu corpo, se trate bem, entendeu? Se olhe, né? Se olhe com carinho, entendeu? Volte para si. Mesmo que isso tenha sido roubado de você em algum momento, hoje você é capaz de trazer isso de volta para você, entendeu? Às vezes é roubado mesmo da gente isso, entendeu? Mas a gente hoje pode trazer isso de novo, entendeu? Então, essa beleza de ser quem se é, Sim. como é, entendeu? Como você é. Depois você pode pensar em melhorar. Tá tudo bem melhorar, a gente tá aqui para isso, entendeu? Mas se reconhecer e agradecer, né, ao eu superior, ao divino, à divindade de ser quem se é, cara, isso é muito poderoso, entendeu? E longevidade ativa passa por isso, exercício, boa alimentação, bons relacionamentos, entendeu? Tá sempre nessa conexão do novo, de estar envolvido com pessoas, de boas conversas, entendeu? De bons hábitos bons também, hábitos, alimentação, tomar água, tomar um sol, pé na terra. É o simples, gente, é o simples que traz a gente de volta para casa. Acho que é isso, né? Respiremos fundo, é lindo, cara. Queria te agradecer por tantos cuidados com amorosidade, que você sempre traz isso para nós, no Entre Mundos, nas nossas vivências e na nossa busca toda, né? Isso foi fundamental para mim, de verdade e de coração, esse cuidado. Eu tenho muita necessidade disso e eu sinto a sua amorosidade quando você traz isso pra gente. Gratidão, Fê, gratidão a todos. Vamos lá, vamos cuidar do corpinho. Oba!